Tudo parecia estar no modo silencioso da alma. A vida corria, as tarefas se acumulavam e o som da rotina abafava qualquer tentativa de escuta interior. Era como se a existência estivesse no piloto automático, guiada apenas pelos compromissos e pela pressa. Mas no meio dessa correria, há momentos em que o coração pulsa diferente. Há um chamado invisível que mexe com a estrutura do espírito, uma inquietação, uma sensação sutil, porém profunda, de que há algo mais, algo além do que os olhos veem. É nesse exato instante que você para, mesmo que por um segundo, e nesse segundo algo acontece. Um silêncio dentro do silêncio, uma presença que não se explica. É Deus falando direto ao seu íntimo, sussurrando ao seu ouvido. Essa palavra é para você. Você já parou para pensar que nada do que você viveu até aqui foi em vão? Que até as suas dores, os seus erros e os seus dias escuros foram cuidadosamente enxergados por um Deus que conhece não só o seu nome, mas cada lágrima que você escondeu no travesseiro? Deus te escolheu para ouvir essa palavra hoje porque há uma mensagem que ultrapassa qualquer entendimento humano. Ela não depende de religião, de cargo, de títulos ou de quem está ao seu redor. Ela atravessa as barreiras da lógica e toca diretamente na raiz da sua alma. Você foi escolhido. E essa escolha não foi aleatória. Ela foi escrita antes mesmo de você nascer, antes de qualquer plano humano ter começado. Antes do mundo te dar um nome, Deus já tinha um propósito. E esse propósito não está perdido, ele só está adormecido debaixo do peso das circunstâncias. Ele está encoberto por camadas de dúvidas, traumas, abandonos e frustrações. Mas agora, enquanto você ouve essa oração, algo começa a se mover. É como se um véu começasse a ser retirado dos seus olhos. Não importa se você se afastou, se errou, se caiu ou se pensou em desistir. Deus está chamando você de volta. Ele não está apontando o dedo, ele está estendendo a mão, porque essa é a essência do amor dele, buscar, alcançar e restaurar. Enquanto o mundo te rotula pelas suas falhas, Deus te chama pelo seu futuro. Ele te vê por aquilo que você ainda vai se tornar. Ele não te enxerga pelo agora limitado, mas pelo eterno que ele mesmo plantou dentro de você. E talvez hoje você nem consiga se reconhecer mais. Talvez esteja tão ferido, tão cansado, que nem saiba como começar a orar. Mas tudo bem, porque Deus não está esperando palavras bonitas. Ele está esperando sinceridade. Um coração quebrantado vale mais do que 1000 discursos ensaiados. E neste exato momento, Ele está perto. Mais perto do que você imagina. A presença dele está aí, nesse quarto, nesse lugar onde você está agora, sutil, mas inconfundível. Então escuta, porque o céu está em silêncio, aguardando apenas um gesto seu, uma entrega, uma decisão. Não é sobre religião, é sobre relacionamento, sobre confiar novamente, sobre dar um passo mesmo sem enxergar todo o caminho. E enquanto você tenta entender por que essa palavra te encontrou hoje, a resposta já foi dada. Porque você precisava ouvir, porque Deus te escolheu. E Ele está fazendo tudo cooperar para esse momento. Até a sua dor está se transformando em ponte. Até a sua angústia está se convertendo em aprendizado. Nada é por acaso. E tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado a partir desse instante de fé. Mas isso é só o começo. Porque no próximo tópico, vamos descobrir o que realmente acontece quando você responde a esse chamado com o coração aberto. A vida, por vezes, se parece com um caminho longo e silencioso, onde os passos que damos ecoam em corredores vazios da alma. A cada amanhecer, abrimos os olhos, mas nem sempre conseguimos abrir o coração. Carregamos no peito perguntas que ninguém responde, vazios que ninguém entende e dores que o tempo não cicatriza. E é justamente nesse lugar oculto da alma, onde a solidão faz morada, que a voz de Deus começa a se fazer presente. Ela não chega como um grito, nem como um trovão,
Ela sussurra. Sussurra em meio ao barulho da rotina, aos ruídos da dúvida, ao cansaço da fé desgastada. Sussurra o seu nome, porque Deus te conhece, não de forma superficial, como quem apenas observa de longe, mas como quem caminha ao seu lado, mesmo quando você não percebe. A escolha de Deus não é aleatória. Não se baseia em mérito, aparência ou posição. Ela é como um sopro que atravessa multidões e toca apenas aquele coração específico, que está exatamente no ponto em que já não sabe mais o que fazer. E talvez seja esse o seu caso agora. Talvez você esteja ouvindo essa oração não por coincidência, mas porque essa é a hora marcada por Deus para te alcançar. Há um tempo para tudo, já dizia o sábio. Tempo de plantar e de colher, de chorar e de rir, de calar e de falar. E agora é tempo de ouvir. Ouvir não com os ouvidos, mas com o coração. Ouvir o chamado que vem do alto, que quebra barreiras, que vence resistências, que resgata. Quantas vezes você se perguntou se ainda há um propósito para a sua existência? Quantas vezes olhou para si mesmo e pensou que não era suficiente, que não era digno, que não era forte? Mas o que Deus vê em você vai além da sua dor. Ele vê a semente, vê o potencial, vê o propósito escondido sob os escombros da frustração. E Ele está disposto a reerguer cada parede do seu interior, tijolo por tijolo, com paciência e amor. A reconstrução divina começa exatamente assim, no momento em que você se permite ser alcançado. Quando você silencia o mundo e permite que a palavra penetre como espada afiada, separando o medo da fé, a mentira da verdade, a dúvida da esperança. Esse chamado não é apenas um convite, é uma revelação. É a prova de que mesmo em meio à escuridão, existe uma luz que te procura. Deus te escolheu. E Ele não escolhe em vão. Se você está aqui agora ouvindo essas palavras, é porque Ele te preparou para esse instante. E esse instante pode mudar tudo. Porque quando Deus fala, Ele não apenas conforta, Ele transforma. E essa transformação começa quando você entende que não está esquecido, que não está à margem, que não é invisível. Deus te vê. E mais do que ver, Ele te chama. E mais do que chamar, Ele quer te levantar. E talvez o que você mais precise agora não seja de respostas, mas de direção, de um norte. De uma palavra que se encaixe no buraco que ninguém vê. E é isso que Ele está liberando sobre você agora. Uma palavra que cura, que restaura, que reposiciona, porque às vezes tudo o que falta para que tudo faça sentido é a próxima frase. A vida, por vezes, parece um grande quebra-cabeça cujas peças foram jogadas ao chão e embaralhadas por mãos invisíveis. E você, no meio desse caos, tentando encontrar sentido, propósito e direção. Talvez você tenha buscado respostas em todos os lugares, em pessoas, em promessas vazias, em caminhos que pareciam certos, mas que te levaram a becos escuros. E então, chegou até aqui, cansado, talvez até descrente, mas com uma fagulha de esperança viva no coração. Aquela voz silenciosa, quase imperceptível, que sussurra dentro da alma que existe algo maior, algo além da dor, da frustração e do medo. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa palavra agora. Não é acaso. É chamado. É propósito. Deus, em sua infinita sabedoria, orquestrou os detalhes do seu trajeto para que você pudesse, neste exato instante, estar diante desta verdade. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não consulta o passado dessa pessoa. Ele olha para o futuro que Ele mesmo desenhou. Você pode até ter errado, caído, chorado em silêncio e pensado que ninguém te vê. Mas Deus te viu. Ele não apenas te viu, Ele te escolheu. E quando Ele chama,
o universo inteiro se inclina para ouvir a resposta. Essa palavra é um lembrete de que existe um plano divino que vai além da tua compreensão. É como se o próprio céu abrisse uma janela para derramar sobre você uma nova consciência, a de que você foi separado, guardado, protegido até mesmo dos próprios erros, porque havia e ainda há um destino maior esperando para se cumprir em sua vida. E se as pessoas ao seu redor não conseguem enxergar isso, não se preocupe. Nem sempre o chamado de Deus é compreendido por quem ainda não teve os ouvidos espirituais despertados. As marcas que você carrega não são prova do abandono, mas sim evidências da sobrevivência. São cicatrizes que gritam ao mundo que você passou por guerras, mas está aqui, que enfrentou gigantes internos, tempestades externas e ainda assim permaneceu. E quem permanece, mesmo sem entender tudo, já está dizendo ao mundo que ainda acredita. E é isso que o céu honra. Essa fé, às vezes frágil, mas que resiste. Esse coração que, apesar das frustrações, ainda se dispõe a ouvir, a buscar, a esperar. Deus ama esse tipo de coração. Ele procura por esse tipo de pessoa. E quando ele encontra, ele chama pelo nome. Ele te escolheu, não porque você era o mais preparado, o mais perfeito ou o mais forte, mas porque você tem algo que ele valoriza: disposição para ser moldado. E é nesse processo de moldar, quebrar e refazer que ele revela a verdadeira identidade que plantou em você. Cada lágrima que caiu no travesseiro quando ninguém via, cada oração sussurrada entre os soluços, cada pensamento que questionava "por que comigo?", tudo isso subiu como clamor ao céu. Deus não ignora nenhum detalhe do que você sente. Ele não está distante. Ele está mais perto do que você imagina. E essa proximidade, essa intimidade que ele deseja ter contigo é o que vai transformar toda a tua história. É nesse lugar secreto, onde as palavras muitas vezes somem e só resta o silêncio do coração, que ele fala mais alto. E talvez você esteja justamente nesse lugar agora, sentindo-se pequeno, confuso, mas ao mesmo tempo com o coração acelerado porque algo dentro de você reconhece que esta não é apenas mais uma mensagem, é um chamado. E quando Deus chama, não há escuridão que impeça a luz de entrar. Não há dor que ele não possa curar. Não há passado que ele não possa redimir. E é sobre isso que vamos mergulhar no próximo momento. Sobre o poder transformador que habita na voz daquele que te escolheu antes mesmo de você nascer. Porque sim, há uma unção reservada para a sua vida. Há promessas esperando para serem ativadas, e a chave para tudo isso pode estar mais perto do que você pensa. Há momentos em que tudo ao redor parece desmoronar, e a alma, cansada de tantas tentativas frustradas, começa a acreditar que talvez não exista mais caminho possível. Você olha para os lados e só enxerga silêncio. Não um silêncio tranquilo, mas aquele silêncio que pesa, que grita no peito como se dissesse que nada vai mudar, que tudo continuará como está, como se você estivesse esquecido, largado à própria sorte. As promessas que um dia alimentaram sua fé agora parecem distantes, como um eco antigo vindo de um tempo em que você ainda acreditava que poderia vencer. E é nesse vale de sombras, nesse vazio que parece não ter fim, que Deus, em sua infinita delicadeza, começa a te lembrar de algo que você havia esquecido. Você não está sozinho e nunca esteve. Há um tipo de presença que não se vê, mas que se sente quando tudo dentro de nós clama por socorro. É a presença do Pai. Não é um toque físico, mas é mais real que qualquer abraço. É como um vento leve num dia de calor sufocante, como um fio de luz que atravessa as nuvens pesadas do desespero. Deus não age com estardalhaço, mas com precisão.
Ele não grita, mas sussurra seu nome no exato momento em que você está prestes a desistir. Ele não chega quando você quer, mas sempre no momento exato em que você mais precisa. E quando ele chega, algo muda, não fora, mas dentro. Um novo fôlego começa a nascer. Uma força que você pensava ter perdido ressurge das cinzas como uma chama que se recusa a apagar. E nesse despertar silencioso da alma, você percebe que aquilo que parecia o fim era, na verdade, o ponto de partida. Deus não apenas conhece suas dores, Ele esteve em cada lágrima que caiu no travesseiro durante as madrugadas solitárias. Ele viu suas lutas silenciosas, os dias em que você sorriu por fora, mas chorava por dentro. Ele ouviu as orações que nem chegaram a ser pronunciadas, aquelas que ficaram presas na garganta por causa do medo, da vergonha ou do cansaço. E mesmo assim, ele permaneceu, fiel, constante, esperando o momento certo para te lembrar de que, antes mesmo de você entender o que está vivendo, ele já tem preparado o caminho da restauração. É nesse ponto da jornada, quando você já não tem forças nem para pedir ajuda, que Deus começa a agir de forma mais profunda, não na superfície das coisas, mas na raiz das feridas. Ele não quer apenas mudar circunstâncias ao seu redor, ele quer transformar você. Não porque você falhou, mas porque ele te ama demais para te deixar parado onde está. O amor dele não é passivo, não é observador. É um amor que age, que intervém, que toma você pela mão, mesmo quando você acha que não merece mais ser tocado. E é nessa revelação do amor que tudo começa a fazer sentido. As dores não desaparecem de uma vez, mas ganham propósito. As cicatrizes não somem, mas passam a contar uma história diferente. Uma história de superação, uma história de recomeço. E enquanto você absorve essa verdade, enquanto cada palavra parece penetrar o seu espírito como gotas de cura numa alma sedenta, algo começa a se alinhar dentro de você. A dúvida começa a ceder lugar à confiança. A insegurança começa a ser vencida pela paz. A pressa começa a se render à certeza de que os tempos de Deus são perfeitos. E é exatamente nesse terreno fértil da fé, no meio da fragilidade e da entrega, que o próximo passo se revela. Porque quando você entende que Deus está no controle, mesmo sem saber o que vem depois, você decide continuar. E essa decisão, por mais simples que pareça, é um ato de guerra contra tudo o que tentou te derrubar. E é justamente aqui, neste terreno sagrado, onde fé e vulnerabilidade se encontram, que ele prepara a próxima revelação. No silêncio do coração, que clama por respostas, quando tudo parece distante demais para alcançar e as forças parecem evaporar como névoa ao amanhecer, existe uma verdade que muitos esquecem, mas que hoje, neste exato momento, você precisa ouvir. Deus nunca parou de agir. Ainda que os céus pareçam fechados e as orações ecoem sem resposta aparente, há um mover invisível, um propósito sendo desenhado nos bastidores da sua dor. O que para você parece atraso, para ele é o tempo exato. E é nesse tempo, o tempo dele, que ele escolhe agir de forma profunda, arrancando raízes do medo, desconstruindo fortalezas invisíveis e reconstruindo a esperança com mãos de eternidade. Talvez você esteja vivendo dias nublados, onde a fé se vê ofuscada pelos desafios e o que era certeza virou dúvida. Mas é nesse campo árido que ele planta suas promessas mais férteis. Ele está te moldando no fogo, não para te destruir, mas para te purificar. Como o ouro que passa pela fornalha, a tua alma está sendo lapidada em silêncio, sem alarde, sem holofotes, mas com um propósito celestial. Você foi chamado não apenas para suportar o processo, mas para testemunhar a glória que virá depois dele. É no escuro que as sementes germinam. É na dor que o propósito ganha voz. E Deus escolheu este momento para te lembrar.
Você não é um acaso. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda, tudo está sendo redimido. Você não está sozinho nessa travessia. Ele está no barco, mesmo quando o mar se revolta. Ele está contigo no vale, mesmo quando o eco da solidão parece mais alto que a fé. Há algo que precisa ser dito. Você foi escolhido, não porque era o mais forte, o mais sábio ou o mais preparado, mas porque ele viu em você o que ninguém mais viu. Uma fé que ainda pulsa, mesmo machucada. Uma esperança que ainda respira, mesmo sufocada. Um coração que, mesmo ferido, ainda deseja ouvir a sua voz. E é por isso que essa palavra chegou até você. Porque hoje é o dia que ele separou para reacender o que o tempo tentou apagar. Hoje é o dia em que ele te alcança não com julgamentos, mas com restauração. Não com exigências, mas com graça. Não com cobranças, mas com um chamado que sussurra o seu nome no meio do caos. Ele te escolheu porque sabia que mesmo cansado, você continuaria. Mesmo sem entender, você permaneceria. Mesmo ferido, você ainda buscaria. E isso, para Deus, tem um valor que o mundo jamais entenderá. É por isso que ele envia palavras como essa, como faróis em meio à noite escura, para te lembrar que o fim ainda não chegou. Que há um depois, que há um propósito, que há um novo começo preparado exclusivamente para você. Mas para chegar até lá, é preciso atravessar o deserto. E no meio dessa travessia, algo precisa acontecer. Prepare-se para o que vem a seguir. Vamos mergulhar juntos nesse momento de revelação, onde cada palavra é um eco da escolha divina e cada linha é como um sussurro direto ao coração. Agora é hora de continuar essa jornada com o tópico 6 do roteiro da oração. Deus te escolheu para ouvir essa palavra hoje. Segura firme. No silêncio das decisões mais difíceis, quando ninguém parece entender o que se passa no fundo da alma, é ali que Deus começa a falar com mais clareza. Ele não usa megafones nem mensagens piscando nas telas. Ele fala no intervalo entre um pensamento e outro, na lágrima que escorre sem a gente perceber, no suspiro profundo que nem sempre encontra explicação. Você já sentiu isso? Aquela paz repentina em meio ao caos. Aquela força que vem do nada quando tudo ao redor está desabando. Isso não é coincidência, é sinal. É o céu invadindo o seu agora. É o invisível gritando que você não está sozinho. E mais do que isso, é o próprio Deus dizendo, eu te escolhi. E é agora que vou te mostrar por quê. Essa escolha não é baseada em méritos nem em perfeição. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E quando ele chama, ele sustenta, ele levanta. Ele transforma a dor em testemunho e a fraqueza em poder. Talvez você não entenda o motivo de ter passado por tudo que passou. Talvez ainda esteja se perguntando por que certos sonhos desabaram, por que certas pessoas foram embora, por que algumas portas se fecharam bem na sua cara. Mas respira fundo, porque existe propósito em cada ponto final que a vida escreveu. Deus só permite que algo acabe quando algo maior está prestes a começar. E essa palavra que chega agora não é por acaso. É o céu reagindo ao seu clamor silencioso. É resposta para a alma que cansou de esperar. Tem gente que vive esperando um sinal do alto, mas ignora os sinais que já estão diante dos olhos. A vida te trouxe até aqui. Essa oração chegou até você. Essa escolha foi feita desde antes de você nascer. E não é exagero. A Bíblia fala que antes de formarmos palavra na boca, Deus já sabe o que vamos dizer. Antes mesmo de o mundo girar ao seu redor, Ele já te conhecia, já te via, já te amava. Não como mais um na multidão, mas como alguém único, alguém necessário. Essa sensação que aperta o peito agora,
esse calor que toma o coração, isso é a confirmação de que Ele está te alcançando nesse exato momento. Pode ser que o cenário ainda não tenha mudado, pode ser que as respostas não tenham vindo como você esperava, mas a escolha de Deus por você não depende de circunstâncias. Ela é maior do que o agora. Ela atravessa o tempo, vence o impossível e invade até o canto mais escuro da alma. Mesmo quando você se sente quebrado, invisível, desacreditado, Deus ainda te escolhe. Mesmo quando você se sente distante, sujo, indigno, Ele ainda te chama, e esse chamado é irrecusável, porque quando Deus chama pelo nome, a alma reconhece, o coração acelera. A mente silencia. E tudo dentro da gente entende. É o Criador conversando com a criação. Nada no mundo pode interromper esse momento. Nenhuma voz negativa, nenhum passado doloroso, nenhuma ferida aberta. O chamado de Deus rompe qualquer corrente, derruba qualquer muralha e cala qualquer mentira que você ouviu sobre si mesmo. Ele está dizendo, você é meu, eu te formei, eu te escolhi. E essa escolha não tem prazo de validade. Ela não expira quando você erra. Ela não some quando você se afasta. Ela permanece, porque o amor de Deus é assim, firme, constante, eterno. E agora, enquanto você ouve cada palavra dessa oração, algo já começou a mudar por dentro. Uma nova estação está se abrindo. Um novo capítulo começa a ser escrito. Mas antes de virar a página, é preciso se preparar, porque no próximo tópico, Deus vai revelar o que está por trás dessa escolha. Vai abrir os teus olhos para o propósito escondido nos bastidores do teu sofrimento. E quando essa verdade vier à tona, tudo vai fazer sentido. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando se encaixar em lugares que não foram feitos para elas. É como se estivessem tentando abrir uma porta com a chave errada. Tentam com força, com desespero, com fé até, mas a porta não gira. O coração vai se enchendo de dúvidas, de medos, de frustrações silenciosas. Mas o que muitos não percebem é que essa sensação de deslocamento não é um erro, não é um castigo, não é azar. É o sinal de que Deus tem algo específico, algo único, algo reservado. E que para acessar essa promessa não se trata de fazer mais força, mas de escutar. Sim, escutar. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele chama. Ele não apenas aponta um caminho, Ele nomeia o escolhido. Ele fala diretamente, pessoalmente pelo nome. E quando Ele chama, não é em meio ao barulho, é no íntimo, é no momento em que você menos espera. É na madrugada em que você acorda sem motivo. É no silêncio do carro quando todos já dormiram. É na pregação que parece ter sido feita só para você. É no versículo que aparece na tela do celular sem você procurar. É no arrepio inesperado durante uma oração simples. É naquele exato instante em que você está ouvindo essa palavra agora. Esse chamado específico de Deus não se apresenta com pompas nem com alardes. Ele é profundo demais para isso. Ele invade pela raiz, não pela superfície. Ele não pede licença. Ele entra, transforma e planta algo eterno. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Um mover diferente dentro do peito. Uma vontade de chorar sem saber por quê. Uma paz que parece descer do céu como uma brisa que acaricia a alma. Isso não é coincidência. Isso não é um simples vídeo que apareceu por acaso. Isso é resposta. É visitação. É o toque de um pai que está te chamando para sair da confusão e entrar no propósito. Deus não chama pela aparência, pela força, pela habilidade. Ele chama pelo coração. E se o seu estiver quebrado, Ele conserta. Se estiver frio, Ele aquece. Se estiver perdido, Ele encontra. Moisés estava escondido quando Deus o chamou. Gideão estava com medo. Davi estava esquecido no campo. Maria estava sozinha. Paulo estava cego. Nenhum deles esperava. Nenhum deles se achava pronto. Nenhum deles se via capaz.
mas Deus viu, Deus chamou. E quando Ele chama, não há deserto que te impeça, não há voz que te cale, não há culpa que te sepulte. Ele te chama como você está, mas jamais te deixa do mesmo jeito. Ele começa uma transformação que nenhum olho humano pode mensurar, porque o chamado dele carrega propósito, direção, cura, missão, libertação. Nesse exato momento, o céu está aberto sobre a sua vida. E talvez você esteja sentindo uma inquietação santa, uma vontade de largar tudo que te prende, de voltar para Ele, de viver o que foi sonhado antes mesmo do seu nascimento. Não ignore essa voz. Não rejeite essa presença. Não endureça seu coração, porque quando Deus te escolhe, é impossível resistir por muito tempo. Algo dentro de você começa a ser ativado. É como se a alma reconhecesse a origem, como se a criação voltasse a olhar para o Criador. E se essa palavra está fazendo sentido, é porque é com você. Sim, com você. Com nome, com história, com cicatrizes. Deus conhece cada capítulo da sua caminhada. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele escutou orações que você nem conseguiu terminar. E agora ele responde, não como o mundo responde, com julgamentos ou acusações, mas como um pai responde a um filho que volta para casa, com braços abertos, com olhos marejados, com alegria no coração. Porque para ele, você nunca foi só mais um, nunca foi acaso, nunca foi plano B. Você é a escolha dele. A voz dele está ecoando nesse exato instante, e ela continua, viva, penetrante, chamando, chamando, chamando. Agora. E se essa voz for só o começo? E se essa sensação for apenas o primeiro passo para algo ainda maior? E se o que Deus quer revelar ainda for muito mais profundo do que você pode imaginar? Então, segure firme. Porque no próximo instante, no próximo respiro, no próximo versículo, algo surpreendente vai acontecer. Você já sentiu como se tudo estivesse silencioso demais? Como se suas orações fossem palavras jogadas ao vento, e mesmo tentando manter a fé, seu coração permanecesse inquieto, esperando algo, qualquer sinal, que mostrasse que Deus ainda está ouvindo. Há instantes em nossa caminhada em que o silêncio de Deus parece mais ensurdecedor que qualquer grito de desespero. Mas o que poucos entendem é que nesse silêncio há um tipo de resposta que só os escolhidos reconhecem. É quando tudo começa a se mover por dentro antes de se transformar por fora. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem, achando que não foram vistos, não foram ouvidos, não foram escolhidos. Mas o que você ainda não percebeu é que esse silêncio é sagrado. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não faz alarde. Ele prepara o terreno no silêncio, no oculto, no secreto. Enquanto o mundo ignora seus passos e menospreza sua dor, o céu está em movimento. Anjos caminham entre espaços invisíveis, alinhando peças, ajustando caminhos, removendo obstáculos. Mas para enxergar isso, você precisa olhar com outros olhos, não os da carne, mas os da fé. Porque a escolha de Deus não é barulhenta. Ela é firme, certeira e irreversível. E é nesse silêncio cheio de significado que o propósito começa a ser revelado. Uma revelação que não vem em palavras, mas em sensações. Uma paz que invade sem permissão. Uma certeza que nasce no peito sem explicação. Um clamor que ecoa sem voz. E é nessa hora que tudo muda, sem que você perceba. Deus começa a colocar nomes diante de você. Situações novas surgem. Sonhos antigos voltam à tona. Coisas que estavam enterradas se remexem por dentro. É a vida dizendo que chegou o momento. E tudo isso é a forma de Deus responder à sua oração de tempos atrás, mesmo aquela que você já havia esquecido. Porque o tempo dele não falha, e ele não desperdiça escolha. Se ele te escolheu, ele vai te levar. Se ele te chamou, ele vai sustentar.
Se Ele plantou em você uma promessa, Ele vai cumprir, nem que o mundo inteiro diga o contrário. Porque a palavra dele não volta vazia. E você sente isso agora. Algo está sendo ativado dentro de você. Um calor no peito, uma lágrima que insiste em cair, um arrepio que não pode ser explicado. E é nesse momento que sua escolha se transforma em resposta. Não uma resposta comum, mas uma resposta que só quem já sofreu em silêncio, só quem já chorou escondido, só quem já pensou em desistir pode entender. É como se o céu dissesse: chegou a hora. E mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda, algo já mudou dentro de você. E essa mudança, essa chave, esse sinal, é o que marca o início de uma nova estação. Porque quem foi escolhido por Deus nunca mais será o mesmo. Ainda que passe por desertos, ainda que enfrente gigantes, ainda que tenha que andar sozinho por um tempo, ele sabe, ele sente, ele foi tocado. E a partir daqui, não tem mais volta. Mas a pergunta que ecoa agora é: você está pronto para o que vem a seguir? Porque quando Deus responde, Ele também envia. E quando Ele envia, Ele espera a obediência. E é nesse ponto que muitos se assustam, porque ser escolhido é só o começo. A jornada verdadeira começa quando você entende o que fazer com essa escolha e se entrega completamente. Mas será que você está mesmo preparado para ouvir o que Deus tem a dizer agora? Será que o seu coração está quieto o bastante para escutar a próxima palavra que virá do céu? O tempo da resposta chegou, mas o que vem depois é ainda maior. E quando tudo parece se alinhar, quando de repente as coisas que antes eram confusas começam a ganhar forma, quando as peças do quebra-cabeça que você nem sabia estar montando finalmente se encaixam diante dos seus olhos, algo muda. Não é apenas um momento comum. É como se o céu tocasse a terra e uma voz que você já tinha ouvido antes, mas ignorado ou esquecido, chamasse novamente pelo seu nome. Mas desta vez, você está ouvindo. Desta vez, algo dentro de você despertou. E nesse despertar, há um entendimento que não vem dos livros, nem das pessoas, nem mesmo da lógica humana. Vem de um lugar muito mais profundo, um lugar onde só Deus habita, e é de lá que Ele está falando agora. Talvez você esteja lembrando das vezes em que achou que não tinha propósito, das noites em que chorou em silêncio sem entender o motivo da dor, dos dias em que tudo parecia sem sentido e o peso no peito não deixava espaço para a esperança. Talvez você tenha se perguntado inúmeras vezes: por que isso está acontecendo comigo? Ou qual o sentido de continuar tentando? E agora, neste exato instante, Deus está revelando que cada lágrima, cada silêncio, cada passo cansado, tudo fazia parte de um plano maior. Um plano que você ainda não compreendia, mas que Ele, desde sempre, já tinha arquitetado com perfeição. E a melhor parte: esse plano tem o seu nome escrito nele, não como mais um entre tantos, mas como alguém único, insubstituível e profundamente amado. O Espírito Santo começa a tocar em memórias antigas que estavam adormecidas, pessoas que te feriram, palavras que te marcaram, decisões que mudaram o rumo da sua vida. E você percebe que tudo isso está sendo trazido à tona não para te machucar novamente, mas para ser curado. Deus não revela para condenar, Ele revela para transformar. Ele mostra feridas para cicatrizar. Ele toca no que doeu para que nunca mais doa. E enquanto você ouve esta oração, algo começa a se desprender dentro de você. Um peso começa a sair, um véu começa a cair. E a verdade, aquela verdade libertadora que a Bíblia diz que nos liberta, começa a se apresentar com clareza. Deus está mostrando que você nunca foi esquecido, que mesmo quando você pensava estar sozinho, Ele estava ali, em cada detalhe, em cada esquina do seu caminho, nos encontros e desencontros, nas portas que se abriram e principalmente nas que se fecharam.
Ele estava ali, escrevendo uma história que agora começa a fazer sentido. Porque tudo tem um tempo determinado e o seu tempo de entender chegou. O tempo de enxergar além da dor, além das perdas, além das perguntas sem resposta. Chegou o tempo de ver que tudo contribuiu para um bem maior. E esse bem é o que ele está prestes a revelar, não apenas com palavras, mas com sinais, com confirmações, com mudanças visíveis e palpáveis na sua vida. Essa revelação não vem como uma explosão, mas como uma brisa suave. Ela não grita, ela sussurra. Ela não se impõe, ela convida. É Deus dizendo: filho, filha, estou aqui, sempre estive. E tudo aquilo que parecia desconexo, agora vai fazer sentido. Porque agora é o tempo do entendimento. É o tempo do amadurecimento espiritual. É o tempo em que você será capaz de olhar para trás e agradecer, mesmo pelas dores, porque elas te trouxeram até aqui. Porque elas te empurraram para mais perto de Deus. Porque foi justamente no momento em que tudo parecia perdido que você foi encontrado. E essa descoberta, essa nova consciência que está nascendo dentro de você agora, é apenas o início de uma jornada muito maior, onde cada passo será guiado, cada escolha será iluminada e cada resposta será entregue. E é exatamente nesse ponto da sua caminhada que a próxima palavra precisa ser ouvida. Porque Deus não terminou de falar. Aliás, o que vem agora vai mexer ainda mais profundamente com as estruturas do seu coração. E agora, Senhor, diante da Tua presença santa e da Tua palavra que penetrou como espada em cada coração, que chegou até aqui, nós nos rendemos, não como quem desiste, mas como quem compreende, enfim, que o controle nunca esteve em nossas mãos. Rendemo-nos ao Teu amor, que não falha. Rendemo-nos à Tua voz, que não se cala. Rendemo-nos à Tua vontade, que é perfeita mesmo quando nossos olhos não conseguem ver sentido algum no caminho. E é nesse ponto de entrega que toda confusão se transforma em clareza, toda ansiedade em paz, toda dúvida em fé. Pai, nós Te agradecemos por nos lembrar que nada é por acaso, que não foi por acidente que essa oração chegou até quem precisava ouvir. Porque o Senhor conhece os caminhos ocultos, os segredos do coração, as feridas que ninguém vê, e mesmo assim, escolhe nos amar. Mesmo com tantas falhas, ainda decide nos chamar pelo nome, nos levantar do chão e nos vestir com nova esperança. Que honra, Deus! Que privilégio é ser escolhido por Ti! Que presente é ser visitado por Tua presença em um momento simples como esse, mas que muda tudo. Neste instante, eu oro para que essa pessoa que ora comigo sinta algo que nenhuma explicação humana consegue traduzir. Que ela perceba que essa paz que chegou agora não vem de fora, mas de dentro, do Teu espírito. Que ela entenda que mesmo sem ter todas as respostas, já pode caminhar com confiança. Porque quem anda contigo não precisa enxergar o fim do caminho para saber que vai chegar. Quem é guiado por Ti não teme as curvas da estrada. Porque onde há dúvida, o Senhor planta fé. Onde há cansaço, o Senhor sopra força. E onde havia um coração quebrado, agora brota vida nova. Senhor, sela tudo o que foi dito nesta oração. Guarda cada palavra como uma semente eterna no solo da alma. E que a partir de agora, mesmo que o cenário externo ainda pareça o mesmo, algo profundo tenha mudado por dentro. Que essa pessoa tenha saído daqui diferente de como chegou. Que ela perceba nos próximos dias como tudo começará a fazer sentido. Que ela veja os sinais, as confirmações, os pequenos milagres diários. E que se lembre de que essa não foi apenas uma oração, mas um encontro marcado pelo céu. E antes de terminar, eu deixo essa alma diante de Ti. Que o Teu amor a envolva, que Tua presença a acompanhe e que Tua voz continue ecoando. Você não foi esquecido. Você não está só, eu te escolhi e te escolhi para coisas maiores. Em nome de Jesus, que essa nova jornada comece agora. Amém.
Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus falando com você, não ignore esse chamado. Deus tem feito grandes coisas e Ele quer fazer ainda mais na sua vida. Apenas creia, se fortaleça na fé, se aproxime mais de Deus. Não deixe que as preocupações do dia a dia te afastem da presença dEle. Este é o momento de buscar mais, de orar mais, de agradecer mais. E se essa oração foi uma bênção para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos espalhar a fé, porque Deus nunca para de agir. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo orações e palavras que vão fortalecer sua caminhada. Juntos, em oração, veremos o impossível acontecer.